Olá pessoal, tudo bem? Bom, eu publiquei uns vídeos recentemente mais focados na minha área de trabalho como terapeuta, trabalhando na área de ressignificação de padrões, na área de terapia holística vibracional, né, que é principalmente na área da radiestesia, né, quando eu estava falando, por exemplo, das programações ancestrais e como isso nos prejudica, e entre outras coisas que eu tenho colocado de forma esparsa, e o feedback tem sido interessante, as pessoas têm pedido para eu falar um pouco mais sobre isso, né? E no vídeo de hoje eu vou continuar falando um pouco sobre essas reflexões, especificamente sobre o que geralmente, os fatores que a gente precisa prestar atenção, que geralmente nos geram bloqueios, que nos geram aprisionamentos, nos geram angústias, nos geram medo, dificuldades e desconfortos nessa vida. Hoje a gente vai falar sobre uma frase específica que foi intuído pra gente, que nos foi passado através da espiritualidade, que fala sobre nós sermos feitos de passado. O que eu quero dizer com isso e o que a gente tem a aprender com isso? É o que a gente vai ver nesse vídeo. Vamos embora! Bom, então se você está vendo no Instagram, o vídeo está começando aqui. Se você está no YouTube, continua com a gente. Não esquece de deixar um joinha nesse vídeo para ajudar o YouTube a difundir. Compartilhe com as pessoas que você acha que esse conhecimento vai ser interessante. Compartilhar vídeos ajuda muito o algoritmo a fazer esse vídeo chegar, essa informação chegar a pessoas que têm um perfil que pode ser ajudado. Então, contribua para esse vídeo chegar para as pessoas que podem ajudar. Bom, como além de terapeuta, além de astrólogo, tarólogo, terapeuta holístico, meu primeiro certificado foi lá em 2001, quando eu tinha 16 aninhos, né? Na área de terapia holística, eu também sou médium desenvolvido. Eu fiz cursos de desenvolvimento mediúnico em centros espíritas, né, em terreiros de Umbanda, na área da Umbanda, né, e no meu trabalho a gente mantém contato com a espiritualidade e vem muitas informações, né. Então, todo mundo que é do meio holístico, que está vendo esse vídeo, eu acho que se identifica de uma certa forma, permite que a espiritualidade auxilie na condução e desenvolvimento do próprio trabalho. E de vez em quando vem algumas frases muito interessantes que a gente sabe de onde veio, né? Mas para preservar todo o contexto da espiritualidade a gente se mantém mais na informação do que da fonte da informação, né? Bom, a gente vai falar hoje sobre uma frase que quando chegou para mim, ela contribuiu muito na forma como eu falo sobre o meu trabalho, sobre como eu conduzo o meu trabalho. Porque como a gente viu num vídeo anterior que vai ter card aqui falando sobre as nossas programações ancestrais, eu falei que a gente tem duas programações, lembra? A programação do espírito, que é a programação com que a gente veio fazer aqui, que a gente consegue ver no mapa natal da pessoa, onde ela tem que caminhar para cumprir o seu propósito, né? E uma coisa que eu chamo carinhosamente de um balde de merda, que são as programações dessa dimensão, né? Que programações dessa dimensão são essas? São as programações que incorporou em você quando sua mãe estava gestando você, o que seu pai e sua mãe estavam sentindo e percebendo da vida, dessa situação de estar grávida, estarem grávidos, né, quando você estava sendo gestado, ou quais são as percepções sobre você naquela família, a sua educação, eventuais traumas, eventuais condições socioeconômicas, condições coletivas. E também ancestrais, né? Porque haja visto que o seu corpo físico, o seu campo astral, seu corpo físico, seu duplo etérico, seu campo astral, seu campo mental foi feito do substrato físico, etérico, astral, mental dos seus ancestrais. Então, eu falo muito sobre isso, né? E quando essa frase veio, me impactou, porque nós somos feitos de passado. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós temos uma percepção da realidade, e mesmo que a gente não seja uma percepção necessariamente racional, mas uma percepção vibratória, inconsciencial, baseado no nosso passado. Então, por exemplo, eu tenho recebido muitos pacientes recentemente focados na área tento que olhar para a área da segurança pessoal e da prosperidade financeira. E batata que essas pessoas tiveram uma ancestralidade ligada a dificuldades financeiras ou uma situação altamente limitada em que limita a percepção da realidade como aquele tipo de arrendamento financeiro, né? Pessoas de classe média muito baixa, que não necessariamente passaram fome, mas entender o que a realidade é aquilo. E aí o campo racional e mental delas querem projetar uma realidade, criam um plano, têm ideias excelentes, conduzem o negócio de uma maneira muito bacana, mas não saem daquele padrão. Por quê? Porque é feito de passado.
Então, o campo físico, a vibração da pessoa, o campo vibratório etérico, o campo astral, o campo mental, possui aquela vibração porque é feita de passado, né? Então, isso significa o quê? Significa que como algumas coisas que é importante a gente levar em consideração, que é a ideia da reflexão desse vídeo. Se nós somos feitos de passado, significa que a gente vai ter resistências ao novo, né? Mesmo que esse novo seja exatamente o que a nossa mente, a nossa razão queira, o que a gente conjectura que a gente quer. Eu quero ter relacionamentos melhores, mas só tive encrenca no passado. Quero ter uma situação financeira melhor, mas só tive um histórico que é de dificuldade financeira. Então você quer, mas o seu campo vibratório resiste. Então as coisas geralmente travam, as coisas geralmente dão errado. Então a gente tem que entender primeiro que nosso ser, querendo ou não, vai resistir à mudança, mesmo que essa mudança seja exatamente o que a gente queira. Segundo, não quer dizer que nós somos feitos de passado, que isso condena o nosso futuro. Lembrando, nós somos feitos de duas programações, a programação espiritual e a programação da dimensão. O nosso desafio, através das terapias da nova era, das religiões da nova era, do tal despertar da consciência, nada mais é do que sair das programações da dimensão para ir para as programações do espírito. Como a gente faz isso, Thiago, de sair das programações dimensionais para ir para a programação do espírito? O legal é que hoje em dia está vindo um monte de técnica para a humanidade e sendo desenvolvida pela humanidade para isso, como por exemplo, constelação familiar, microfisioterapia, barra de Access, Theta Healing, mesas radiônicas, e também religiões da nova era, como o espiritismo e a Umbanda, e demais cultos religiosos onde envolve a presença de um espírito para suplantar as limitações da crítica humana e do ego para trazer informações diretamente para as pessoas, né? Então isso ajuda muito a gente a desagregar da vibração dessa dimensão e sair para o despertar da consciência, sim, né? Para o despertar que nada mais é, o despertar da consciência nada mais é do que permitir que as nossas programações de espírito suplantam, ancorem e substituam as programações das dimensões. Aí geralmente com certeza que esses bloqueios deixam de existir, ou cessam, ou diminuem bastante, e você consegue caminhar para o que você quer realizar de uma maneira leve e tranquila. E também tem uma outra forma de ajudar, que é através da magia positiva, né? Lembrando que eu tenho, no momento da gravação desse vídeo, 2 vídeos de magia natural positiva aberta na Udemy, magia com anjos e arcanjos e magia com cristais e pedras, ambos com o título Rituais, Magias, Proteções e Benzimentos, porque você pode programar através do ato mágico. Deem uma olhada aqui nos links na descrição ou no meu Linktree na bio. Lembrando que todas as programações do espírito, quando elas estão sendo plenamente executadas, a gente colhe os frutos positivamente, que é de sentir uma vida feliz, uma vida tranquila e uma vida tendo a sensação de propósito cumprido. Se a gente está tendo medo, angústia, preguiça, resistências, incertezas, baixa autoestima, baixa segurança pessoal, certamente a gente está vibrando nas programações da dimensão. E aí a dica é, começou a ter uma angústia, fala, essa programação vem da onde? Né? Eu sei que já estou percebendo que se eu estou tendo um desconforto nessa vida, não é uma realidade divina, ou seja, não é uma programação do meu espírito. Da onde essa programação está vindo? Se você consegue acessar essa resposta, beleza, começa a trabalhar em cima dela. Se você tem dificuldades de acessar essa resposta, então ajuda terapêutica é super bem-vinda nesses momentos. Ajuda terapêutica, ajuda espiritual. Certo? Então nós somos feitos de passado, mas isso não significa que é uma condenação para o nosso futuro por causa das programações da dimensão e do espírito e a batalha o caminho de transformar essas programações nas programações do espírito. Espero que isso tenha ajudado você, espero que isso tenha sido uma reflexão interessante. Escrevam aqui, eu quero ouvir de vocês, o que vocês acham, o que vocês pensam a respeito desse assunto e como vocês enxergam esse tipo de justificativa de onde vem as nossas angústias, viu? Não esquece de deixar um joinha, né? Compartilhar para mais uma vez ajudar essa informação a chegar para outras pessoas, seja pelo seu compartilhamento, seja pelo auxílio ao algoritmo do YouTube para chegar nas pessoas. A gente encerra esse vídeo por aqui, se vê no próximo vídeo. Um grande abraço, muito obrigado.